Diante do levante negro que acontece nos Estados Unidos, o Trump teve que buscar um responsável para atacar e criminalizar. E ele fez isso com as organizações chamadas antifascistas. No Brasil, com toda a repercussão do levante nos Estados Unidos e com a convocatória das manifestações que ocorreram ontem no domingo, por parte de setores antifascistas das torcidas organizadas, e essa luta contra o Bolsonaro, que tomou muito o contorno de um movimento antifascista, essa polarização de fascismo e antifascismo também aparece. E é muito importante que a gente combata o fascismo, que é o pior inimigo dos trabalhadores. E nesse momento de polarização social e política no mundo, que a gente vê interesses da burguesia se chocando com o interesse dos trabalhadores, ação e reação se chocando, os ratos se sentem mais à vontade para dar suas caras e sair do bueiro. Então vamos debater. Mas antes da gente começar, eu queria convidar você que está nos assistindo a curtir o nosso vídeo, a se inscrever no canal aqui no sininho e a compartilhar com os amigos. Esse é um canal feito por jovens para debater temas da política do Brasil, política mundial, desde o ponto de vista da defesa da Revolução Socialista e do fim do capitalismo. Mas você não precisa concordar com a gente para assistir os nossos vídeos. Então a nossa caixa de comentários aqui está aberta e fica o convite para a gente vir trocar ideia. Bora lá! Então vamos começar o vídeo respondendo a pergunta: o que é o fascismo? O fascismo é um movimento de massas reacionário, amparado num setor social da população, que é a pequena burguesia e os desclassados, aqueles que foram marginalizados pelo próprio capitalismo, que utiliza métodos de guerra civil para perseguir e esmagar a classe operária e as organizações da classe operária. É um movimento que serve à burguesia e aos interesses da burguesia. Então, por exemplo, pegando o que aconteceu mesmo na Alemanha nazista, os trabalhadores foram submetidos a um regime de exploração extremamente brutal, enquanto as fábricas tinham lucros exorbitantes de forma que não tinham antes. Por exemplo, uma fábrica de canhões chamada Krupp Mannesmann triplicou seus lucros. A Philipp Holzmann, que é uma espécie de empreiteira alemã, aumentou em 6 vezes os seus lucros. Então isso diz muito da natureza de classe do próprio Estado fascista, certo? E o fascismo, ele é um movimento que surge na Itália, com Mussolini nos anos 20, na Alemanha também, nos anos 30 com Hitler. Na Alemanha se chama de nazismo, mas nazismo é fascismo. E são movimentos, gente, muito característicos. Porque assim, em momentos de instabilidade, que revolução e contra-revolução estão se enfrentando e que as tensões entre as classes chegaram num limite tal na sociedade que não é mais possível você retomar a estabilidade por vias normais, digamos assim, a burguesia ela pode escolher algum modo de contra-revolução para defender os seus interesses e a propriedade privada e também para destruir a organização dos trabalhadores. Ela poderia defender, por exemplo, uma ditadura militar, que é uma ditadura, como aconteceu no Brasil, amparada numa instituição do próprio Estado burguês, que são as Forças Armadas. Ela ainda poderia escolher um método de contra-revolução que seria uma ditadura bonapartista, como foi com Vargas no Brasil, e ela pode escolher, são todos autoritários, mas ela pode escolher o fascismo, que é, digamos assim, o autoritarismo por excelência, a contra-revolução por excelência. E a diferença do fascismo é justamente isso, que é um movimento de massas, que tem organização e que é amparado nesse setor social, que é a pequena burguesia, que é aquele setor que tá, tipo assim, jogado à desesperança e à raiva mesmo na sociedade. Então vejamos na Alemanha, é uma galera que tá jogada nisso, na desesperança, numa Alemanha que tinha assinado o Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. O país estava destruído e a sensação era de humilhação. Não é à toa que o Trotsky fala que o fascismo é o partido da desesperança contra-revolucionária. E esse setor desesperançado, que o fascismo se apoia, utiliza métodos de guerra civil para destruir as organizações da classe operária. Então acaba com as liberdades democráticas. O que significa destruir? É desde perseguir fisicamente os militantes, atear fogo nas sedes, atear fogo nos lugares que são produzidos os jornais da classe operária. Então é isso. Para quem quiser saber um pouco mais, eu recomendo essa leitura, que é Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, do Trotsky. Foi relançado pela editora Sanderman com o título A Luta contra o Fascismo, Revolução contra a Revolução, que tem todos os textos que estão aqui e tem mais alguns outros inéditos.
Gente, e como que é a situação hoje no mundo, então? Onde é que existe fascismo? Uma primeira coisa importante é que a gente vive mundialmente uma polarização social e política. E é nos marcos dessa polarização social e política que surgem fenômenos de ultradireita que têm ganhado espaço eleitoralmente, como é o caso do Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, do Orbán na Hungria. Talvez um país que esteja indo na contramão disso seja a Grécia, que tem o Aurora Dourada, que é um partido com peso de massas de inspiração fascista, o primeiro partido com esse peso depois da Segunda Guerra Mundial, mas que tem, inclusive, decrescido, perdido peso eleitoral. E é amparado nesses fenômenos de ultradireita que surgem grupelhos fascistas, protofascistas, que têm esse tipo de inspiração, como é o caso dos supremacistas nos Estados Unidos, que se apoiam no Trump e no seu governo de ultradireita. E aqui no Brasil a gente tem o quê? A gente tem o governo Bolsonaro, que é abertamente escancarado a favor de uma ditadura militar, mas ainda assim ditadura militar é diferente de fascismo. E embora o fascismo seja um tipo de ditadura, e embora a ditadura militar também seja muito reacionária, mas ainda assim são diferentes. Agora, existem grupos fascistas que se amparam no Bolsonaro. Eu lembro que durante as eleições tinha todo um debate e surgiu aquele meme da Barbie fascista, né? Eu tenho 3 coisas para comentar sobre esse meme. A primeira é que, agora que a gente já viu o que é fascismo, a gente sabe que o conteúdo do que defendia lá a Barbie fascista estava errado. Não serviria para caracterizar a Barbie como fascista. O fato dela não se identificar com os setores oprimidos da sociedade, dela ser contra os trabalhadores, não significa que é fascista. Uma segunda coisa é que nem todo mundo que é a base de apoio que foi eleitor do Bolsonaro é Barbie, ou seja, playboy, patricinha, riquinho. A gente sabe, inclusive, que o Bolsonaro teve muito apoio entre os trabalhadores. E uma terceira coisa é que nem todo eleitor do Bolsonaro é fascista. Agora, existem grupos que fazem parte da base de apoio dele, que podem ter essa inspiração. Por exemplo, os 300 lá de Brasília, que a gente viu esses dias essa galera indo às ruas com máscaras, tochas, eles se inspiraram lá nos supremacistas dos Estados Unidos, que têm feito esse tipo de manifestação também, e por sua vez os supremacistas invocavam, né, a imagem da Ku Klux Klan, o movimento supremacista dos Estados Unidos. Então, esse grupo, por exemplo, fascistoide, pode ser que tenham outros grupos desse tipo de inspiração aí pelo país que apoiam Bolsonaro? Sim. Mas, inclusive, para a gente combater esses grupos, a gente tem que combater o projeto do Bolsonaro de ditadura militar, porque é amparado nesse projeto que esses grupos se sentem fortalecidos e mostram a sua cara. Então, derrotando o Bolsonaro, também deixamos a via mais difícil para o crescimento desses grupos. Gente, agora a gente já viu aonde está tendo crescimento da ultradireita, crescimento eleitoral, que inclusive os grupos fascistas e protofascistas se apoiam nesse crescimento para defender aí as suas ideias. Então, para combater o fascismo, a experiência clássica na Itália e na Alemanha é que a gente precisa construir uma frente única dos operários, que tenha um plano de reivindicações construído de forma democrática e que abarque o interesse dos trabalhadores, e que essa frente única dos operários seja ampla, que abarque todos aqueles que queiram lutar contra o fascismo. Ou seja, a gente está falando de construir um movimento de massas, e um movimento de massas amparado nas ruas, nas greves, nas manifestações, não na eleição. A eleição é o terreno da burguesia. Então, para combater o fascismo, não se fala de criar uma frente ampla com um projeto eleitoral, mas sim uma unidade de ação para lutar e, inclusive, lutar militarmente para destruir o fascismo. Gente, eu digo uma coisa: na luta de classes não existe herói. Não vai existir um grupo seleto de pessoas que, por meio das suas ações, vai resolver o destino da humanidade. Então é por isso que nessa nossa frente única não cabe ações individualistas e nem ações isoladas. Agora, hoje no Brasil, Bolsonaro tem um projeto de ditadura militar, que é diferente de um projeto fascista. Mas é importante a gente utilizar todas essas táticas de construir uma frente única, unidade nas ruas com todos os setores,
para a gente derrotar também o projeto do Bolsonaro, porque é derrotando o projeto do Bolsonaro que a gente consegue minar esses grupos fascistas e protofascistas. E agora a gente entra no debate do antifascismo. Esse símbolo tomou as redes sociais aí na última semana, sendo representado com uma bandeira preta, que seria anarquista, e no fundo uma bandeira vermelha comunista, as duas tremulando para a esquerda. Na verdade, a criação do símbolo remete a 1932 na Alemanha. E quando esse símbolo surgiu, foi pela criação da Ação Antifascista, pelo KPD, o Partido Comunista Alemão. E o símbolo na época eram duas bandeiras vermelhas, tremulando para a esquerda. E as duas bandeiras vermelhas representariam a unidade entre o KPD, o Partido Comunista, e o SPD, o Partido Socialista. Mas, na verdade mesmo, essa unidade entre o KPD e o SPD nunca chegou a acontecer, porque a Internacional Comunista e o Partido Comunista Alemão, orientados pelo Stalin, direto de Moscou, tinham a linha política de que a social-democracia, ou seja, o SPD, era uma outra face da mesma moeda que o partido do Hitler, os nazistas e o fascismo. Então, para combater o fascismo, era preciso combater, inclusive, esse social-fascismo, que eles chamavam, que era o principal inimigo no seio do movimento dos trabalhadores. E com essa política, que a gente chama de ultra-esquerdista, deixaram a via aberta para o Hitler chegar ao poder, para o nazismo tomar as proporções que tomou na Alemanha. E foi só muito tardiamente que criaram essa frente, ação antifascista na Alemanha. Mas enfim, isso seria todo um assunto para um outro vídeo, não é mesmo? O que cabe da gente debater sobre o antifascismo é que ele é um conceito vazio de significado e de conteúdo. Por exemplo, o que seria o projeto ou o programa, o projeto de poder e o programa dos antifascistas? É um projeto democrático burguês? É um projeto bonapartista? É um projeto de ditadura? Porque ditadura não necessariamente é fascismo. É muito pouco delimitado nesse sentido. Então, unifica muitas coisas diferentes. Por exemplo, dentro da bandeira do antifascismo, poderia caber um setor da burguesia liberal, que é um setor que defende o capitalismo, que defende atacar os trabalhadores, mas que hoje, por exemplo, não defenderia uma saída fascista, uma alternativa fascista. Então, esse é o problema. E vejam só, sob o mantra e essa bandeira do antifascismo, os partidos têm apresentado como alternativa aos trabalhadores uma frente ampla, inclusive com setores da burguesia, que significaria o quê? A gente tentar construir de forma conjunta uma saída eleitoral. Mas, gente, não é possível que a gente queira cometer os mesmos erros que já cometemos antes, com o PT, por exemplo, governando o capitalismo no Brasil. Porque foi ou não foi, inclusive, grande parte do rechaço ao PT, desse sentimento anti-PT, porque o PT governou o Brasil, assim como um governo de direita, foi ou não foi esse sentimento que levou o Bolsonaro a chegar onde ele chegou? Então, o projeto de poder que a gente tem que apresentar hoje é um projeto eleitoral? Ou é uma saída radicalmente diferente que passa pela Revolução Socialista e derrubada do capitalismo? Porque vejam só, agora a gente já viu nesse vídeo, a burguesia utiliza o fascismo como uma alternativa em momentos de crise e de instabilidade. Então o fascismo, por mais que já tenha sido derrotado, não está descartado como uma alternativa futura para a burguesia. E o capitalismo vive de crise em crise, isso a gente já viu. E a relação de fascismo e capitalismo é muito profunda. O próprio Trotsky falava que o fascismo é a face mais abominável e selvagem do imperialismo. Então, se a gente já sabe tudo isso, a única saída e o único jeito consequente da gente derrotar o fascismo é a gente travar uma luta muito dura pela derrubada do capitalismo. E não fazer fraseologia, só falar coisas bonitas, antifascismo, mas tudo por dentro das instituições, do aparato burguês, do aparato do Estado. Não. Hoje, temos que derrubar o Bolsonaro no Brasil. E o Bolsonaro tem um projeto de ditadura capitalista. Mas o PT tem um projeto de democracia também capitalista. E hoje no Brasil temos que fazer unidade com o PT e com todos aqueles, inclusive, que estão a favor e que queiram derrotar o Bolsonaro.
mas a nossa saída para travar uma luta consequentemente antifascista é a gente defender um outro tipo de sociedade. E isso passa por apresentar um projeto de poder que defende uma revolução socialista e a derrubada do capitalismo. Mas e aí? Você concorda, discorda? O que você tem a dizer sobre tudo isso? A gente quer te ouvir também. Então fica o convite para os nossos seguidores, para dizerem o que têm achado dos nossos vídeos e do nosso canal. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos. E para todos aqueles setores de direita que estão falando um monte aí do nosso canal, a gente só deixa um recado. Fale bem ou fale mal, mas fale do meu canal, que estão nos dando muita audiência. Valeu, pessoal. Até a próxima.